E nós começamos aqui o nosso cotidiano especial. E ele é mais do que especial porque é o cotidiano especial de entrega do 10º Prêmio Orgulho Autista 2014-2015. Desde 2005, quando o Prêmio Orgulho Autista surgiu, foi criado pelo Movimento Orgulho Autista Brasil, o cotidiano está presente. Primeiro, porque nós ganhamos o primeiro prêmio, Orgulho Autista, e não é que agora, no 10º prêmio, nós somos ganhadores de novo. Então nós estamos assim, com o nosso orgulho lá em cima, orgulho no bom sentido, né? De nos sentirmos honrados, homenageados, prestigiados. Cadê os aplausos aí de novo? Vamos lá? Isso! E aí, eu vou conversar agora com o Fernando Cota, que é o presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil, para ele explicar um pouquinho para a gente qual é o objetivo do prêmio. Fernando, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito bom, Luísa. Um grande abraço a você, aos seus ouvintes. Realmente é muito bom, hoje é um dia muito especial para a gente. Hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, não é? Uma data consagrada pela Organização das Nações Unidas para a gente lembrar dessa luta, uma luta tão grande das pessoas com deficiência. Porque é bom que a gente diga que não é uma data escolhida ao acaso, essa da entrega do Prêmio Orgulho, né? Sim, sem dúvida, é verdade, é uma data muito especial para as pessoas do mundo inteiro, as pessoas dos Estados-membros da ONU, inclusive, e o Brasil faz parte desses estados, são convidados, vamos dizer assim, a se manifestar, a falar sobre as suas políticas de apoio, políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência. E entre as pessoas com deficiência se destaca aí o que a gente chama de um patinho feio ainda, Luísa, dessas pessoas com deficiência, que são os autistas, as pessoas com autismo, que é um diagnóstico amplo, né? É um diagnóstico que vai desde um nível, vamos dizer assim, de pessoas que têm um quadro mais severo, que muitas vezes não falam, que têm dificuldade de se comunicar, né? Até as dificuldades da vida diária, o próprio asseio, a higiene. Então são dificuldades grandes no alimentar, enfim. E outras pessoas também, que são as pessoas que a gente chama com síndrome de Asperger, não é? Que são aquelas pessoas que conseguem ter uma vida mais independente, né? Desde que sejam dadas as terapias precocemente administradas, essas pessoas elas têm uma chance muito boa de evoluir e de fazer parte mesmo, vamos dizer assim, de todos os serviços, todos os produtos que são oferecidos também às pessoas que não são autistas. Agora, olha só, o prêmio começou em 2005, nós estamos em 2015, são 10 anos já. Muita coisa boa já aconteceu de lá para cá em relação ao autismo, não é? Muitas descobertas, aqui no Brasil, muitos avanços em relação aos direitos, não é verdade, Fernando? Sem dúvida. Muita luta, não é? E das pessoas com autismo, das famílias, no mundo inteiro, Luísa, a história nos apresenta que essas instituições, essas pessoas, elas realmente só têm um olhar mais cuidadoso a partir do momento em que as famílias se engajam, não é? E buscam sair do seu cotidiano, do seu dia a dia, para, através das associações, modificarem, vamos dizer assim, o que pode ser oferecido para essas pessoas. Então, a escola, por exemplo, é um princípio básico que é muito importante e é muito difícil, né? Hoje nós estamos aí com uma programação extensa aí de inclusão nos governos, tanto no âmbito municipal, estadual e federal, e realmente assim, tem dado um grande passo. Inclusive, eu quero te passar agora, Luísa, eu não sei se você já conhece, a Cartilha dos Direitos da Pessoa com Autismo. Foi uma parceria do Movimento Orgulho Autista Brasil com a Ordem dos Advogados do Brasil, e nós conseguimos editar essa cartilha que traça principalmente dos direitos das pessoas com deficiência. Então aí, por exemplo, na página 37, você vai encontrar a lei aqui do Distrito Federal, que eu tenho a honra até que é uma lei que leva o meu nome, a Lei Fernando Cota. E é uma luta nossa aí de todos os dias agora de tirar essa lei do papel, né? Também temos a Lei Berenice Piana, que é uma lei federal, no âmbito federal nós conseguimos fazer o anteprojeto dessa lei em 2009 e em 2012 foi sancionada pela presidente Dilma, e hoje nós precisamos, a nossa grande luta é fazer com que isso vire realidade na vida, no dia a dia, no cotidiano, o nome desse programa, das famílias brasileiras. Pois é, e é bom a gente ressaltar que a OAB do Distrito Federal, se não me engano, é a única que tem uma comissão de defesa dos direitos da pessoa com autismo, né? Exclusiva para direitos de pessoa com autismo. Olha, Luísa, eu tenho uma boa notícia para te dizer. Foi a primeira. Isso não é mais a primeira? Pois é, nós já sabemos que em alguns estados
né? Nós já conseguimos agora outras comissões também, a OAB, através de... Não é mais a primeira, não é mais a única. Não né? é mais a única, Uhum. pois é, agora é a primeira, né? Agora vamos chamar assim de primeira comissão. Então nós já conseguimos que em outros estados essas pessoas também já se mobilizassem, né? E seguissem um exemplo aqui de Brasília, e o próprio movimento mesmo agindo também em outros estados, porque é um movimento de cunho nacional, tem conseguido aí o êxito nesse sentido. E quando não, o apelo às comissões de direitos das pessoas com deficiência, né? Que já existe, inclusive, na OAB Nacional, né? E para trabalhar sempre com esse olhar voltado para as pessoas com autismo, Luiz. Então, olha, coisa boa, o né? importante é isso. O importante é que a gente está aqui hoje para destacar essas pessoas que trabalharam de alguma forma pela melhoria da qualidade de vida das pessoas com autismo e conseguiram, de alguma forma, dar visibilidade, de alguma forma fazer com que as famílias participassem efetivamente dos processos em que envolve as suas comunidades e que envolve a sociedade brasileira em geral. Olha, durante o nosso programa especial de hoje, de entrega do 10º Prêmio Orgulho Autista 2014-2015, nós vamos falar mais sobre autismo, sobre direitos, né? Mas eu queria ressaltar que essa cartilha, é a cartilha dos direitos da pessoa com autismo, tá bem grossinha, hein? Sinal que já foram muitas conquistas aqui, ó. Sim, é verdade. Nossa, olha só. Para quem não tinha praticamente direito nenhum. Pois é, para quem... a primeira questão é que não eram consideradas pessoas com deficiência. Com deficiência, foi a primeira grande conquista, né? E aí agora está sacramentado, como eu digo, nas leis, e as pessoas são pessoas com deficiência e podem fazer uso daquilo que desde a Constituição Federal já está disposto às pessoas com deficiência e ultimamente agora para a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também passa a ter uma série de normas a valer a partir agora de 2016. Muito bem. Bom, agora então, vamos falar do prêmio, né? O Prêmio Orgulho Autista. Qual é o objetivo? Quem é que está aí para ser homenageado? Como é que é feita essa escolha? Pois é, isso é uma escolha muito criteriosa, Luísa. Na realidade existe um conselho, o Conselho Brasileiro do Prêmio Orgulho Autista, que é formado pelos fundadores, pelos associados do movimento Orgulho Autista que tem alguma coordenação, porque há coordenações em vários estados brasileiros, e essas pessoas se reúnem próximo ao 18 de junho, que é o Dia do Orgulho Autista, né, e passam a fazer indicação daquelas pessoas que acreditam ser merecedoras, né, do Prêmio Orgulho Autista. E daí é feita uma votação, essa votação é secreta, né, e naturalmente os mais votados são aqueles que serão agraciados com o Prêmio Orgulho Autista. Há 10 anos isso acontece tradicionalmente aqui na Rádio Nacional, né, nos estúdios da Rádio Nacional, e nós temos um prazer muito grande nessa parceria, Luísa, o Cotidiano ter abraçado essa causa do autismo e levar essas informações. Não raro, nós recebemos telefonemas, e-mails, enfim, pessoas solicitando o apoio porque ouviram na Rádio Nacional de Brasília, no Cotidiano, a informação sobre o autismo. Pois é. Então, como eu disse, é um prazer enorme receber o Movimento Orgulho Autista Brasil. E está conosco aqui do MOAB, que é o Movimento Orgulho, o Fernando Cota, que é o presidente. Quem mais? A Célia Sadako, que é a nossa vice-presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil, e a Margarete Calil, que é a diretora de secretaria do Movimento Orgulho Autista Brasil, e é quem organiza, na realidade, toda essa entrega de prêmios, todas essas dificuldades, a parte burocrática, não é? Onde é que estão os livros, os certificados que as pessoas recebem, os troféus, enfim. Com todo esse carinho que nós homenageamos e destacamos essas pessoas. Muito bem, vamos começar, porque o gostoso da festa é quando começa, né, a emoção aí de entregar, de aplauso e tudo. Então nós já estamos a postos e são 15 categorias, não é isso? 15 categorias. Isso. Nós vamos começar entregando para a categoria Imprensa Escrita Jornal Destaque, porque vai estar conosco já, né? A repórter Jaqueline Saraiva, do Correio Brasiliense, aqui de Brasília. Essa categoria Imprensa Escrita, ela vai destacar, então, uma reportagem muito interessante. Nós estamos aqui ligando para a Jaqueline, né? Já para colocá-la no ar. E, enquanto isso, eu aproveito para dizer que cada premiado recebe um troféu lindíssimo. Esse troféu é muito bonito. Quem foi o criador do troféu, Fernando?
Pois é, o criador desse troféu, eu não vou me recordar o nome da pessoa agora, Luísa. Primeiro foi criada a logomarca do Movimento Orgulho Autista, né? Foi que é um azinho todo feliz, assim, né? Muito bonitinho. Isso, uma pessoa que trabalha com isso lá no Rio Grande do Sul. E depois o senhor Wilton, né, que é um designer gráfico e que trabalhou com essa questão. Não vou saber o nome deles completos, mas assim, com certeza nós estivemos em cima sempre apontando os detalhes. Olha, falta isso, falta aquilo. Não, falta... muito lindo, muito lindo. Né? E já está conosco a Jaqueline Saraiva, que é repórter do Correio Brasiliense de Brasília. E eu queria que você... deixa eu cumprimentar primeiro, depois você fala por que ela foi escolhida, né? Oi, Jaqueline, é um prazer tê-la conosco. Oi, boa tarde. Boa tarde. Jaqueline, como você sabe, você é uma das premiadas com o Prêmio Orgulho Autista, né? E Sim. Está aqui conosco o Fernando Cota, que é o presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil, que vai explicar para a gente por que você, então, foi julgada pelo comitê, né? Conselho do MOAB, como merecedora desse prêmio. O que aconteceu? Qual foi o trabalho dela que chamou a atenção? Jaqueline fez uma belíssima matéria na edição do dia 26/2, agora de 2015, em fevereiro de 2015, sobre a criação de um panfleto de uma mãezinha para ajudar um filho autista. E esse panfleto repercutiu muito, muito na internet. A matéria da Jaqueline é que possibilitou tudo isso, porque descrevia de forma muito clara qual o acesso a esse panfleto, como as mães poderiam reproduzir esse panfleto e mostrar a necessidade dos seus filhos. Isso fez com que muitas pessoas reportassem, Luísa, a melhoria da qualidade de vida nas informações que eram passadas através disso. E o grande veículo de comunicação utilizado foi o Correio Brasiliense através da matéria da Jaqueline. Então, por isso é que a Jaqueline é merecedora com destaque do Prêmio Orgulho Autista. Ô, Jaqueline, você imaginou, quando você fez a matéria, que pudesse ter tanta repercussão? Não, porque, assim, quando me pediram essa pauta para eu fazer, uma semana antes eu tinha feito outra matéria, que era também sobre um garotinho autista, mas em outro país, e que ele fez uma festa de aniversário, e ninguém foi para a festa de aniversário dele, né? Porque as pessoas tinham problema, porque ele era autista, e ninguém compareceu à festa. E aí eu fiz essa matéria porque a Guarda Municipal do Estado, acho que foi nos Estados Unidos, eles se reuniram e levaram os carros de polícia e de corpo de bombeiros para fazer a festa do garotinho. Uhum. E essa matéria, ela teve uma repercussão muito grande na internet, no Facebook, nas redes sociais. E aí, quando foi na semana seguinte, eu conheci a história da Mariana, que é a personagem da minha matéria, e fiz uma matéria só como uma continuação, né, uma suíte do trabalho que eu já tinha feito na semana anterior. E assim, eu achei o projeto muito bonitinho dela, para ajudar o Fabrício nos primeiros dias de aula, mas fiz naquele intuito mesmo de que era mais um tema sobre um assunto que eu sempre gosto de abordar, de tudo que diz respeito à responsabilidade social. Mas eu não imaginava que ela ia ter tanta repercussão como teve na internet, que isso depois possibilitou até que a própria personagem conseguisse abrir um canal em redes sociais para divulgar melhor ainda o tema sobre o autismo. Porque, se não me engano, esse folheto que ela criou, ela explicava como é que ele era, né? E isso, dava todas as características dele, do modo como ele agia, de que às vezes ele pode parecer que não está prestando atenção, mas ele está tendo atenção a tudo que acontece ao redor dele, do que ele gosta de brincar, das atividades que ele gosta de fazer. E isso é uma coisa que acho que ajuda qualquer criança que esteja dentro do espectro autista, né? Porque como ele tem vários graus, então às vezes a gente não sabe como lidar com cada tipo de criança autista, né? E ela fazendo um panfleto explicando cada coisa que o Fabrício gosta de fazer ou como ele se comporta, isso aí é um diferencial para as escolas hoje em dia. Porque a gente vê que as escolas ainda, elas, agora que estão começando a aprimorar mais o ensino direcionado para os autistas, então um panfleto desse
eu acho que fez toda a diferença para aquela mãe e para a escola onde ela estuda. Como foi copiado por várias outras mães, né? Com certeza fez diferença para muita gente. Então, Jaqueline, parabéns a você. Depois você vai receber aí o seu prêmio, que eu estava descrevendo aqui, que é muito lindo, e também o certificado, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Tá bom, muito obrigada. Obrigada aí pela abertura. Um grande beijo para você, viu? Até outro dia. Para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, nós falamos aqui com a Jaqueline Saraiva, repórter do Correio Brasiliense, que recebeu o prêmio Orgulho Autista na categoria Imprensa Escrita Jornal Destaque. Nós estamos aqui no estúdio já com vários dos premiados, né? Tem a Nara, que veio lá de São Paulo, ela é entusiasmada. Eu vou deixar ela mais pro final, sabe por quê, Fernando? Porque ela vai chorar. E todo mundo vai querer chorar junto. Uau, hein? Porque ela não se contém, né? Ela chora, que é uma beleza. Então, vai ficar para mais depois um pouquinho. A Solange, também premiada, já está aqui com a gente, tá? E daqui a pouquinho a gente fala com eles, então. Bom, nós vamos, então, para um outro premiado. Vamos lá. É o Pablo Menezes. Vamos achar aqui o Pablo na categoria Fotografia. É Imprensa, Fotografia, Destaque. Explica pra gente por que o Pablo foi indicado. O Pablo Menezes, primeiro eu queria dizer que é de uma situação bem atípica, né? O Pablo Menezes, eu não sei se ele é fotógrafo, mas ele é pai. É pai de autista e ele... Teve um trabalhão danado, né? Teve um trabalhão danado, mas que lhe dava Pablo, muito prazer. é um prazer ter você aqui com a gente, viu, Pablo? Nem dei boa tarde para você direito. Boa tarde. Deixa eu iniciar aí, só falando uma coisinha. Se é para categorizar quem vai chorar, eu acho que vai botar meio pro final também ali, porque não sei se eu vou me conter, tá? Então, se quiser, pode chorar, viu, Pablo? Não tem problema. Mas deixa o Fernando contar a sua história aí, depois você conta com mais detalhes pra gente. Resume aí, Fernando. Bom. Deixa eu dar uma palhinha aqui e dizer como é que o Pablo chegou aí aos conselheiros do Movimento Orgulho Autista Brasil. Né? Na realidade, o Pablo, um pai que teve... E por que esse trabalhão? O Pablo saía para todo lugar e tinha que levar o filho dele. E, como todo pai, gosta de tirar foto com a família, os filhos, essa coisa toda. E ele levava seu filho com um balanço. Ele conseguiu montar um balanço. Balanço portátil. Portátil, Luiz. E nos lugares mais inusitados, né? Ele montava o seu balanço. E do lado de uma cachoeira muito bonita, né, o Pablo tirou uma foto com o filho dele e que foi a grande vencedora dessa premiação do Movimento Orgulho Autista. Foi agraciado porque realmente o lugar é belíssimo e ele com o filho tocou o coração de muita gente, né, que queria fazer isso e se sentiu ali, né, como se estivesse fazendo com o Pablo. Por isso, o Pablo foi o vencedor do 10º Prêmio Orgulho Autista. Ô Pablo, agora conta a sua versão. Como é que foi essa história, essa ideia que você teve de sair tirando foto do seu filho? Como é que chama o seu filho? Só um pouquinho. O Pablo está emocionado. Já está chorando, tá vendo? Bem que você avisou, né, Pablo? Ai, Pablo. Desculpa. Não, conta aí pra gente. Então, primeiro o nome do seu filho, depois como é que você inventou essa história de balanço, né, desmontável, né? E... Então, foi assim. O balanço, ele surgiu com a ideia que o Bruno, eu sei que você bastante de foto, tá? E como um hobby, né? Desde muito tempo. E a ideia do balanço, ela surgiu para social. As duas coisas foram associadas, mas o balanço, ele surgiu assim. Dentro do meu condomínio, eu levava sempre o Bruno à tardinha, quando eu chegava do trabalho, sempre que eu podia, eu levava ele no balanço do condomínio. E eu acabei notando que ele gostava sempre de utilizar o mesmo balanço do condomínio, sempre voltado para um lado só, né? E aí, aquilo ali chamou a minha atenção. Quando eu fui tirar uma foto dele pro aniversário dele, queria postar nas redes sociais e tal, fui tirar uma fotinho dele, o sol estava de frente, ele brigou comigo, queria sentar no mesmo balanço, eu digo, mas peraí, vamos sentar no outro, queria tirar a foto dele, vamos sentar no outro, ele brigou comigo, né? E aí eu me lembro na hora que ele chamou a atenção, né? Não, mas eu não posso trazer ele sempre pro mesmo local, tem que apresentar coisas diferentes para ele. E na hora, assim, eu tive a ideia repentina, vou montar um balanço portátil, vou levar pro deserto do Saara. Foi a coisa que me veio na cabeça na hora, assim. Vou montar no meio do deserto,
quero ver se ele vai ter como se posicionar. Qual balanço tu vai escolher, para que lado, onde, como tu vai te orientar? Ele gosta de balanço, então vamos, assim me veio repentinamente. E aí eu montei realmente um balanço de ferro, eu tive cuidado de montar o balanço com uma estrutura muito forte, assim, o balanço é todo de ferro, ele pesa 78 quilos, e ele é desmontado em 5 partes, e aí sempre que a gente viajava eu levava o balanço junto, e aí eu acabei levando o balanço para diversos lugares. Como os lugares foram lugares assim inusitados para ter um balanço, como por exemplo essa foto que o Fernando mencionou, é uma cachoeira bem remota, assim, é um lugar que tem 35 metros de altura, uma trilha para levar o balanço, é um lugar que as pessoas não imaginam que vai ter um balanço lá, é um lugar inusitado para ter um balanço. Então se formou fotos que chamam muito a atenção. Então, como eu tenho uma certa facilidade em produzir fotos, assim, claro, não falando como um fotógrafo, mas sim como um hobby, né? Uhum. Então eu acabei utilizando as redes sociais, que são os canais que eu hoje utilizo, para difundir informações sobre o autismo. Já que eu tenho uma certa facilidade em produzir fotos que chamem a atenção, e o balanço colaborou muito com isso, porque, veja, um balanço numa cachoeira. Então eu acabei utilizando um mundo útil ao agradável. Bom, o Bruno gosta de balanço. Eu posso propiciar para ele o balanço em locais diferentes. Com isso eu posso trazer ele para dentro da família, propiciando a ele um conforto, como por exemplo, nós fomos à praia aqui do Rio Grande do Sul, nós fomos à praia num sábado, me lembro bem que eu não levei o balanço, né? Fomos com a família para a praia, nós fomos numa praia um pouco diferente, que é Torres, onde tem um pouco mais de onda aqui no Rio Grande do Sul, uma praia um pouco mais agitada. No sábado nós passamos meia hora, tínhamos que ir embora. Ele ficou muito, muito agitado, não conseguimos ficar na praia. No outro dia de manhã, peguei e levei o balanço já pela manhã. Vou montar o balanço, antes de todo mundo acordar, montei o balanço na areia, voltei, busquei ele. Quando eu cheguei na praia, o balanço já estava lá. Ele tinha uma referência de algo que ele gostava, balanço na praia. Então a gente passou um dia inteiro na praia, de manhã até de tarde. Por quê? Ele já tinha uma referência. Ele andava um pouco dentro do mar, ia lá, comia milho verde, voltava para o balanço. Andava um pouco dentro do mar, voltava para o balanço, sabe? Eu até nem precisei desmontar o balanço aquele dia. Por quê? Porque ele fazia outras coisas. Algo que a nossa terapeuta falou, instruiu, já desde o início do balanço, que eu fiquei preocupado. Olha, daqui a pouco introduzo só o balanço, ele vai ficar só fazendo balanço, e não vai fazer outras coisas. Então ela me orientou, não, Pablo, olha só, balanço, uma ideia legal? É uma ideia legal, mas apresenta para ele outras coisas. Então, assim a gente foi montando a ideia do balanço. E aí, eu acabei associando as fotos para poder difundir as informações de autismo dentro da minha rede social. Porque o que eu pensava? Eu penso, olha só, eu queria alcançar um público que não fosse um público que estivesse totalmente já voltado para o autismo. Quer dizer, quando a gente fala de autismo, especificamente de autismo, a gente tem um público que segue somente autismo, tá? Eu não expliquei direito, mas vou tentar. Quando a gente fala de autismo, uma página que fala só de autismo, onde a gente só tem as fotos de autismo, só temas de autismo, quem vai seguir são pessoas que estão já ligadas ao tema, certo? Nas minhas páginas eu procuro mesclar com outros temas, com outras coisas. Para quê? Para que uma pessoa que não esteja ligada ao autismo possa seguir lá o Pablo e quando ele menos esperar, ele vai estar vendo algo de autismo. Esse era o meu público foco. Esse era o público que eu queria alcançar. E alcançou. Eu acho que na medida do possível, sim. Mas eu ainda tenho um outro projeto, que é um projeto assim. Hoje eu reformei o balanço. O balanço hoje ele está para 2 assentos. Eu tenho uma trip hoje que eu vou fazer assim. Eu vou pegar o balanço, nós vamos levar ele em cidades de dentro do estado, no Rio Grande do Sul. Vou fotografar o Bruno com outras crianças com autismo dentro de umas cidades já pré-estabelecidas com crianças com autismo daquela cidade. Eu vou lá em Caxias do Sul, uma cidade daquele Rio Grande do Sul, no interior, vou escolher um local, nós vamos lá fazer um piquenique, fazer uma atividade, ou vamos numa cachoeira, ou vamos num parque,
vou fazer as fotos com uma outra criança com autismo, vamos fazer uma foto ali e vamos lançar nas redes sociais, vamos lançar num blog, vamos fazer uma trip. Depois a gente vai para uma outra cidade e vou fazendo assim, procurar uma interação, procurar mostrar para os pais que há sim possibilidades. De repente não é o balanço lá para o Joãozinho lá de Caxias, de repente a vibe dele é outra, de repente é uma prancha, de repente é uma outra atividade, mas dá assim, com criatividade, com um pouquinho de esforço ou com muito esforço, dá sim, com bastante amor, com carinho, com dedicação, dá para dar uma qualidade de vida melhor, dá para dar felicidade para o nosso filho. É isso que a gente tem que buscar, no meu ponto de vista, é isso que a gente tem que buscar para os nossos filhos com autismo ou com qualquer outra deficiência. A gente tem que buscar felicidade, qualidade de vida, do jeitinho que eles são. Isso que a gente tem que buscar. Um balanço, uma prancha, qualquer coisa que seja. A gente tem que buscar a felicidade deles, do jeitinho que eles são. Pablo, eu vou agradecer a sua disponibilidade de conversar com a gente hoje, parabenizá-lo mais uma vez, viu? Parabéns ao Pablo Menezes, que ganha o Prêmio Orgulho Autista na categoria Imprensa, Fotografia, Destaque. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Um beijo no filhote. Obrigado, um beijo a todos. São 2h32 e nós vamos ter que correr, porque se todo mundo falar muito, o tempo não vai dar, né, Fernando? Então, gente, nós vamos agora para mais uma, olha, importante, categoria, né, sem desmerecer todas as outras, né, mas é porque quando a gente fala de escola, né, nós vamos agora conversar com a Neide Rossetti, que ganha o Prêmio Orgulho Autista 2014-2015 na categoria Diretor e Escola Destaque. Neide Rossetti, é um prazer ter você aqui com a gente. Boa tarde, obrigado. O prazer é todo meu de poder estar participando com vocês desse momento que é tão importante para a nossa clientela do autismo, né? E eu vou perguntar para o Fernando por que a Neide foi indicada. A Neide é da EMF Caminhos do Aprender de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Aliás, o que tem de gaúcho nesse prêmio dessa vez, hein? O pessoal do Sul está se destacando. Que bom, isso é muito bom, porque é importante que está chegando, né? As políticas públicas vão chegando nos lugares mais longínquos e a gente fica muito feliz de saber que lá em Bento Gonçalves, não é, a escola, a EMF Caminhos do Aprender, se destaca pelo apoio às pessoas com autismo, pelo trabalho com essas famílias. Então, a Neide, ela é uma diretora que conseguiu, através da participação efetiva dos pais, e isso não é fácil, viu, Luísa, que a escola virasse uma referência no sul do Brasil em inclusão para as pessoas com autismo. Isso não é fácil, porque a gente sabe que, infelizmente, há muitas famílias que deixam lá na escola, quase que abandonam, né? E a escola tem o seu lugar próprio, a questão pedagógica muito presente, né? A questão da socialização, e a gente não pode misturar muito com o papel da família, mas pode integrar, né? Pode fazer com que trabalhem juntos, que é fundamental. E, nesse sentido, a Neide tem um papel, vamos dizer assim, de destaque muito grande, e como é concorrido, Luísa, essa questão das escolas do Brasil inteiro são apontadas pelos conselheiros, não é? E como é concorrido. Então, realmente, nós ficamos muito felizes de saber que as pessoas com autismo têm muito sucesso, as famílias participam ativamente do processo de inclusão, porque tem escola também que quase que rejeita os pais, Luísa. Isso está errado, isso não é preconizado por ninguém, não é pelo MEC, nem pelas secretarias de educação estaduais ou municipais. Então é muito importante que se faça valer, te faça tirar do papel verdadeiramente aquilo que a gente diz como política pública. Muito bem. Ô Neide, e como é que foi esse trabalho aí, resumidamente, tá? Tem que falar rapidinho assim, porque temos muitos outros que precisam participar, mas eu queria que você contasse como é que você conseguiu. Ok, eu sei que o tempo é curto e a história é longa, vamos tentar. Na verdade, eu comecei como voluntária na associação que atendia autistas, é uma associação fundada e criada por pais. E eu, como já era da rede municipal de ensino, quando eu abracei a causa, né, como voluntária na associação, eu fui buscando pela Secretaria de Educação o máximo possível de ajuda para criarmos, então, uma escola municipal que atendesse eles pedagogicamente, pois na associação não havia muito embasamento nesse sentido.
Então, a gente, em 2009, mas claro que isso foram 2, 3 anos de estudo, de buscar ver experiências e nós tínhamos que provar, na época, então, para a equipe que administrava o município, que eles realmente poderiam ter uma escola para eles. E graças a Deus conseguimos. Ela foi inaugurada em 2009, começou a funcionar em 2010, e ela é, então, uma escola municipal de ensino fundamental Caminhos do Aprender. Então, é a IMEF Caminhos do Aprender. Hoje, ela está localizada num ponto, nós começamos no interior, no Vale dos Vinhedos, uma área linda, e hoje nós estamos quase que no centro, num bairro nobre, que é o bairro São Bento, com uma casa que se montou, então, a escola, e atendemos alunos a partir de 6 anos aos 18 anos, mas nós já mantivemos no início crianças, adolescentes com mais idade. Mas hoje a clientela é basicamente essa. E fazem um trabalho maravilhoso, eles se adaptam facilmente, entre aspas, né? São alunos muito comprometidos, onde a inclusão numa escola regular, acreditamos não ser possível, foram feitas tentativas, e nessa escola especial, com um atendimento e um olhar diferenciado, respeitando os seus limites e suas capacidades, eles estão muito bem adaptados. Coisa boa. Então, com isso, gente, mostra mais uma vez, né? Porque todos os anos a gente traz exemplos no Prêmio Orgulho Autista, mais uma escola que mostra que é possível essa integração, né? Esse apoio mútuo, né, Neide? E ainda por cima uma escola pública, né? Quer dizer que é possível. Isso. O município aqui, graças a Deus, nós estamos já na 3ª gestão, então nós pegamos o final de uma que criou, iniciou uma nova, já a 2ª, e todos estão apoiando a escola. E este ano também, eles fecharam praticamente a escola que os pais, a associação que os pais criaram, que ela era a Gota d'Água, mas eles criaram uma outra com o apoio do município. Então, nós estamos assim, eu sei que não é, talvez, o ideal, não é o que os pais almejam, mas eu acho que é muito além do que tem se visto e tem se conquistado com esses autistas a nível, eu digo pelo menos, que eu tenho mais segurança a nível de Brasil. Bom, como diz o próprio nome da escola, são caminhos do aprender, né, Neide? Isso, todo mundo aprendendo junto. Exatamente. Parabéns, Neide. Depois você vai receber aí, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, o seu troféu e o seu certificado, viu? Ok, eu gostaria muito de ter estado presente, mas é uma época do ano, assim, um pouco difícil para a gente sair. Mas agradeço imensamente, e esse troféu eu vou passar para esses pais que fomos nós que conseguimos conquistar tudo isso juntos. Que bom. Um grande beijo a todos aí, viu? Ok, a vocês também um grande abraço, ao seu Fernando também, que faz um trabalho muito bonito, a vocês todos aí, um grande abraço, e fiquem de olho no nosso trabalho, até para incentivar e mantermos. Pois é, isso mesmo. Ok? Um abraço para você, Neide. Ok, igualmente, tchau. Tchau. São 2h39 e nós vamos agora para mais uma categoria. Hoje nós estamos com o Cotidiano Especial para a entrega do 10º Prêmio Orgulho Autista 2014-2015. Esse prêmio é do Movimento Orgulho Autista Brasil. Está conosco o Fernando Cota, que é o presidente do movimento, a Margarete Calil, que é diretora secretária, e a Célia Sedaco, que é vice-presidente. Eles são do Moab, tá? E nós vamos então para mais uma categoria, está ao vivo aqui no nosso estúdio, a categoria Psicólogo Destaque, a Joanicele Brito, que é de Brasília. Joanicele, é um prazer ter você aqui, viu? Eu que agradeço, boa tarde. Boa tarde. E antes de conversar com você, eu vou perguntar para o Fernando por que você foi escolhida, né? Muito bem. Vamos saber os detalhes, né, Joanicele? Joanicele tem um trabalho de muitos anos com pessoas com autismo. Ela, inclusive, é uma psicóloga especializada no método Sunrise, né? A gente sabe que viaja muito, inclusive para fora do país, para aprender sempre mais, fazer seminários, né? E conhecer essas diferenças dessas pessoas. E o que chamou a atenção no caso dos conselheiros do Movimento Orgulho Autista Brasil foi esse trabalho voluntário com pais de autistas. Ela propôs um programa, Luiz, inclusive o programa dela, como é um programa do movimento, ele consta até a logomarca, que chama-se Autismo e Família. É um programa entrou no certificado que busca, aí, hein?
Pois é um programa que busca envolver os pais de autismo. A Joanicele me chamou e disse o seguinte: Fernando, eu tenho notado que pais de autistas estão se separando com muita facilidade. Estão buscando muito, as mães, os pais aqui separados, eles vêm aqui conversar comigo que o pai foi embora. Entendeu? Então, a gente precisa resolver esse trabalho, essa situação, a gente precisa resolver esse problema. E como é que nós vamos fazer? E aí, daí surgiu esse programa, que é um programa que busca realmente mostrar para os pais que esse indivíduo ele precisa de mais apoio. E que se ficar só para um, e normalmente é só para a mãe, que termina ficando, isso fica muito mais difícil, Luísa. A Joanicele vai conseguir te explicar melhor. Então isso, vamos lá. Mas você também tem que, né? Vamos correr. Mas é por isso, tempo ao vivo é assim, rádio ao vivo é assim. Mas é por isso que, de fato, ela é merecedora aí do Prêmio Orgulho Autista. Esse programa só tem a se incrementar no futuro para que isso vire cada vez mais realidade para essas famílias. Muito bem. Joanicele, explica para a gente um pouquinho aí desse método, né? E como é que esse trabalho voluntário tem enriquecido a sua própria vida. Sim, sempre. Eu queria primeiro agradecer, né? Porque para mim foi realmente uma surpresa tá recebendo o prêmio. E então, assim, eu fiquei muito emocionada. E esse programa do Autismo e Família, né? Eu trabalho há mais de 10 anos com crianças autistas. Então, o que acontece? Meu trabalho é domiciliar, em grande parte. Então, eu convivo com as famílias. Eu consigo perceber, o pai está se afastando, a mãe está se afastando. E aí eu comecei a fazer um trabalho em cima disso, de não, olha, eu atendo o seu filho, mas eu também quero atender vocês. Uhum. Por quê? Porque se a criança... Uma coisa é eu trabalhar com a criança. Se a família não estiver em equilíbrio, a gente não consegue evoluir de uma forma muito mais satisfatória. Entendeu? Então, assim, e aí, com isso, foi quando eu procurei o Fernando e falei, Fernando, por que a gente não começa um projeto em cima das famílias? Porque o foco é sempre, o autista. Ok, vamos trabalhar o autista. Como ele disse, eu aprendi o Sunrise, trabalho com meus pequenos, adoro, mas eu vi que eu precisava também expandir para as famílias. Por quê? Porque tem o irmão que fica de lado, porque o foco fica na criança. Fica a mãe, como o Fernando falou, a mãe acaba sendo a leoa da história e ela, como se diz, ela fica em cima da criança, fica tentando ajudar e o pai vai se afastando. E com isso a gente acaba afastando a família se desmorona, né? Então trabalha realmente em cima disso, de manter essa família unida, de colocar tanto o pai quanto a mãe presente no trabalho com a criança, presente na vida da criança, na vida dos irmãos dessa criança. Então, assim, é realmente para unir essa família. Uhum. E tem conseguido grandes vitórias. Graças a Deus, sim. Que bom. Que bom, porque às vezes a pessoa não acredita muito, né, que um trabalho com um psicólogo dê resultados efetivos, né? Isso. E fica, não, vou lá não, perder tempo, né? Eu não quero contar minha história pra ninguém não, né? Você deve escutar umas coisas assim, né? Isso é muito comum, mas aí é o que eu sempre brinco, não, paga pra ver, me dá um tempinho da sua vida, se não der certo, tudo bem. Muito Luísa, bem. Diga, então eu vou Fernando. pedir aqui para a diretora Margarete Calil, do Movimento Orgulho Autista, entregar agora, solenemente, para a Joanicele, o prêmio Orgulho Autista. Parabéns, Joanicele. Uma salva de palmas. Aqui é assim, a gente apresenta o programa, tira foto. Pois é. Faz tudo ao mesmo tempo, né, Fernando? Parabéns, viu, Joanicele? Muito obrigada. Que seu trabalho continue ajudando muita gente com ele, viu? Sim, eu queria agradecer realmente de coração. Fiquei muito emocionada. E vamos que vamos. Isso mesmo, que venha mais trabalho. Muito. Né? Muito bem. Vamos lá, na produção nós temos aqui a Fátima Araújo, na técnica o Samuel Farias, a Fatinha ali lutando para ligar para todos aqueles que não puderam vir pessoalmente, né, ao nosso estúdio para receber o seu prêmio. Então, a Fátima está ali com mais um. Eu aproveito para perguntar aqui para o Fernando. Fernando, vamos falar um pouquinho sobre o autismo, né? Sim. Eu gosto muito quando a gente conversa, que é até com frequência, porque o Fernando passa aquelas orientações básicas que vão ajudar no reconhecimento do autismo, né? Então, rapidamente, eu queria que você, Fernando, falasse para a gente um pouquinho quais são as características para aqueles pais de crianças pequenininhas, né?
Pois é, Luísa, isso é uma questão que é muito importante porque desde cedo o autismo está presente nessas pessoas e, infelizmente, a maior parte dos pais, das mãezinhas, ainda não conhece, até porque, embora haja muito trabalho, ainda é pouco divulgado nesse sentido. E o importante é fazer chegar a informação. Então, são pessoas que normalmente não brincam, vamos dizer assim, da forma mais comum que as pessoas brincam. Então, se um carrinho para as pessoas, eles de modo geral vão fazer fila, vão rodar as rodinhas, né? Não vão empurrar, bicicleta a mesma coisa, não vai subir em cima da bicicleta. É uma forma que a gente diz não convencional. E são muitas pessoas que rejeitam a terapia convencional, vamos dizer assim, a terapia não, a pedagogia tradicional na escola também, a forma de ensinar pedagogia, tem que ter uma forma diferenciada muitas vezes, ou apoiada, ou especializada, e são pessoas que não olham, têm dificuldade de olhar nos olhos. Isso é o que sempre me chamou mais atenção, é justamente isso, que de bebezinho ele já não encara, né? Não olha dentro dos olhos. Isso, né? Se os pais não têm o outro filho para comparar, fica às vezes mais difícil, porque não tem informação. Mas se for o primeiro filho, né? Não tem informação. Então é muito complicado essas coisas. Então pessoas que às vezes rejeitam o carinho, não gostam, às vezes alguns não gostam de carinho, de passar a mão, o aninho, o aconchego. Então tudo isso é muito complicado para os pais para saberem, puxa, por que meu filho é assim? E até os próprios médicos, nós temos várias gestões nesse sentido, desconhecem essa questão, então muitas vezes acham que é o comportamento normal daquele indivíduo, pode até ser realmente um indivíduo mais retraído. O que tem que se fazer é investigar. O autismo, o diagnóstico do autismo não é por nenhum exame. Você não faz nenhum exame de sangue para saber, sangue, ainda não. Mais de observação mesmo. A gente espera que chegamos lá, Luísa, mas ainda não. Por enquanto é pela observação, pelos comportamentos, aquilo que nós chamamos de espectro do autismo, e se a pessoa tiver vários daqueles comportamentos, isso pode ser diagnosticado e essa pessoa tem que ser, evidentemente, por um perito, por um médico, por um psicólogo, tem que ser de fato observado para que se possa fazer o diagnóstico e seria o mais cedo possível nas terapias que devem ser administradas. Muito bem. Bom, vamos agora chamar então, aqui no nosso estúdio, está a Solange, né? Solange, chegue aqui, por favor. A Solange tem muita prática, nessa história de microfone e tudo. E mais do que eu, tem prática até com câmera. E a Solange, ela recebe o Prêmio Orgulho Autista na categoria Imprensa Televisão Destaque. A Solange Calmon é do programa Inclusão da TV Senado, aqui de Brasília. Solange, é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Prazer é todo meu. Muito obrigada. E eu vou pedir então para o Fernando falar para a gente por que a Solange foi escolhida. A Solange, ela é realmente, como você falou, é uma apresentadora de mão cheia, trabalha com essa área de comunicação há muitos anos. E uma coisa, Luísa, já é vencedora do Prêmio Orgulho Autista, Já esteve aqui outras vezes, o que é raro no Prêmio Orgulho Autista, Em que ano foi que ela ganhou da outra vez? Luísa, Solange, me ajude aí, por favor. Foi o primeiro ano. Foi o primeiro ano. Nós duas estamos repetindo. Então você veja bem que isso é tão difícil, Você conseguir 10 anos depois que uma pessoa faça aquele mesmo trabalho, seja reconhecido por aquele mesmo trabalho de excelência na área de comunicação em prol de algumas pessoas específicas, no caso, o autismo. Então, nós ficamos muito felizes. Nesse caso específico, dessa vez, foi uma reportagem sobre o seminário de educação para pessoas com autismo. Foi realizado no Interleges, através da Comissão de Educação, Solange? E assim, uma matéria belíssima. Muitas pessoas ficou lotado o Senado aquele dia, e muitas pessoas não puderam, não conseguiram chegar no espaço, dificuldade de estacionamento, de achar espaço, e a reportagem trouxe isso, botou dentro de casa, para as pessoas conhecerem o que foi esse seminário e, melhor ainda, Luiz, os encaminhamentos, onde eu vou buscar mais informações sobre isso, Então, nós ficamos muito felizes de ter a Solange de novo conosco aqui, recebendo o Prêmio Orgulho Autista. Solange, então me fala um pouquinho sobre esse trabalho, Solange. Bom, vai para 12 anos que a gente está à frente desse programa, que é o Inclusão na TV Senado, e a cada mês a gente aborda um tema. O Espectro Autista, a gente já é o 5º programa que a gente faz ao longo desses anos, E o programa é voltado para as chamadas populações minoritárias, entre aspas,
são pessoas com deficiência, o trabalho é muito voltado principalmente para essa parcela da população, mas também para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. O Inclusão é um programa que tem a pretensão de funcionar como um canal de utilidade pública. Inclusive a pessoas que me confundem com assistente social. Então, nós somos muito requisitados também para ajudar em várias questões, processos de aposentadoria, de transferência de um filho para um hospital. Então, é uma grande responsabilidade, porque eu funciono também dentro dessa linha. Eu e minha equipe, na verdade, a gente funciona para prestar esse tipo de serviço também, de ajuda, né? E também ligar as ações do Senado Federal à população, trazer as mazelas da população para dentro do Senado, mostrar para os senadores e mostrar também para essas pessoas, para o nosso público, o que o Senado vem fazendo em prol, em benefício dessas pessoas. Agora, é tão gratificante, né, a gente lidar com esse tipo de assunto, não é? No outro dia eu estava dando uma entrevista e eu falei que a primeira coisa que a gente tem que ter é amor. É amor pelo próximo, amor pela causa e acreditar no que você de fato está lutando e tentando trazer, de alguma forma, resultados positivos, né? Então, é um programa que me mobiliza. A cada mês eu mergulho em 5, 6, 7, 8 famílias para trazer o extrato da vivência deles, seja com criança sequelada, seja com doenças raras negligenciadas, enfim, seja o tema que for, nós sempre estamos antenados para ajudar a divulgar e ter uma resposta também dos nossos senadores, né? É quando a gente se sente útil, né? Muito. E o Prêmio Orgulho Autista, eu costumo falar que tem uma característica diferente, é que a gente não se inscreve, a gente recebe assim aquele presente de surpresa, né? Exatamente, e a gente quase cai da cadeira, não é? Toma um susto, de repente, e tá lá o seu nome numa mídia social, tá no seu e-mail. Então, é muito prazeroso, é muito gostoso, é muito agradável para o profissional, que a gente também se envolve muito, a gente também sofre. A cada mês é uma história e a gente, né, fica emocionado também, se envolve profundamente. Então, eu fiquei muito feliz, agradeço muito ao Moab, ao Conselho do Moab, que, de fato, me escolheu para me presentear, né, com esse lindo troféu, com esse certificado, que vai mais um troféu para minha casa, né? Muito bem. Para então, minha alegria parabéns. Da minha família. Parabéns. Vou pedir para coordenadora do Desabafo Autista IAF, era vice-presidente do Movimento Célia Sadako, para fazer a entrega do 10º Prêmio Orgulho Autista para Solange Calmon. Muito bem. Parabéns. Solange Calmon, do programa Inclusão da TV Senado, que recebe nesse momento o seu Prêmio Orgulho Autista na categoria Imprensa, Televisão Destaque. Parabéns. E aqui o estúdio, né, com o pessoal aqui, olha aí, gente, é câmera, é microfone, é um monte de mídias que estão acontecendo por aqui. E enquanto isso, a Solange, então, recebendo o seu troféu e o seu certificado, que ela fez jus com o seu trabalho ali no programa Inclusão da TV Senado. Até... A gente nem chamou. Volta aqui, Solange, rapidinho, só para dizer como é que a pessoa sintoniza o seu programa, né? Que é importante. Quais são os dias, os horários e como é que sintoniza? Bom, o programa Inclusão, ele é exibido, a estreia dele sempre no último final de semana de cada mês. E ele vai ao ar aos sábados às 8 da noite e aos domingos ao meio-dia e às 16 horas. A cada mês é um tema e ele reprisa no outro final de semana, enfim, fica na grade da programação. Mas também o telespectador, o público de uma maneira geral, pode ter acesso pela internet no nosso endereço da TV Senado, www.senado.leg.br/TV. É só clicar lá no cantinho da esquerda, Inclusão.
Muito e aí bem. a pessoa tem acesso a todos os Qualquer programas. hora do dia ou da noite. Pois é, muito obrigada pela Eu que agradeço, oportunidade. parabéns, viu? E vamos seguindo aqui com a entrega do 10º Prêmio Orgulho Autista. Ô, Fernando, no dia a dia, você como pai, né, não é mais um menino autista, já é um rapaz autista, né? O meu filho já tem 18 anos, o Fernandinho é um camarada já forte, né, passando aí a maioridade, não é fácil não, Luísa. Nós temos, inclusive, que lembrar que a cada fase da idade, as dificuldades são diferentes, né? Sim. Como qualquer outro filho, Como né? qualquer outro filho. O meu agora está passando aí nesse período, né, que é difícil um pouquinho, que junta a adolescência, os hormônios, aquela coisa toda, e a gente tem que sempre estar buscando novas estratégias aí, nos valendo muitas vezes dos profissionais, para poder fazer com que esses sujeitos fiquem mais tranquilos aí, consigam ter um cotidiano mais tranquilo. Porque inclusive você falou no começo, e daqui a pouquinho a gente vai para o Nacional Informa, mas só para lembrar que cada um é de um jeito, né? Cada Como um qualquer é filho. Isso. E o autismo, ele pode vir em vários níveis, várias formas diferentes, Isso, né? é De verdade. se manifestar. A Célia, por exemplo, é mãe do Otávio, né? E eu sei que ela me conta de vez em quando algumas coisas sobre o Otávio, essa coisa toda. A gente até podia falar com ela um pouquinho rapidamente daqui a pouco, Luísa. Mas eu sei, assim, que, por exemplo, o Otávio tem algumas características que são bem diferentes do Fernandinho, do meu filho, né? Essa coisa toda. Então, depois a Célia conta um pouquinho da experiência dela. A Margarete, gente, Margarete tem 3 filhos autistas, também deve ter uma senhora experiência para passar para a gente, né? Também vou querer ouvir você, tá, Margarete? Mas nós vamos agora para o Nacional Informa e daqui a pouquinho a gente volta na sequência com a entrega do 10º Prêmio Orgulho Autista no programa Cotidiano Especial de hoje. E nós agora, Fernando, nós vamos longe agora, Fernando. Vamos longe porque nós vamos para a categoria Pessoa e Organização Não Governamental Destaque. Nós vamos até a Holanda, mas é uma brasileira, não é isso? Isso, é uma brasileira. É a Fátima de Coant, espero que tenha falado o nome certo, senão ela vai poder me corrigir agora. Oi, Fátima, é um prazer ter você com a gente. Oi, tudo bem? Eu sou a Fátima Decovante. Você falou muito bem, sim. Que sorte! Muito boa tarde. Boa tarde. Estou falando aqui diretamente de Papendrecht, é a cidade onde eu moro, no sul da Holanda, com muito carinho para vocês aí em Brasília. E o meu amigo Fernando está aí. Tá aqui, vai dizer, não posso ver. Vai dizer exatamente por que é que você, Fátima, foi premiada nessa 10ª edição do Prêmio Orgulho Autista. Por que a Fátima foi escolhida, hein, Fernando? Fátima, essa simpatia de pessoa, não é? Você viu aí e tem feito um trabalho muito interessante. A mãe de autista, mora na Holanda, quer dizer, com todo o cabedal de conhecimentos que os europeus têm nesse sentido, do atendimento a pessoas com autismo. A Holanda, então, que é referência para o mundo inteiro, e ela não mede esforços, Luísa, para sempre trazer novas informações e atualizar as famílias brasileiras. E isso lhe valeu o voto, a maioria dos votos dos conselheiros do Movimento Orgulho Autista Brasil, para que fosse vencedora do 10º Prêmio Orgulho Autista. Então, eu vou pedir para você, Fátima de Coant, explicar para a gente um pouquinho do seu trabalho. Sim. Explica aí, como é que você faz? Olha, em primeiro lugar, eu quero dar um abraço aí ao meu grande amigo Fernando, né, que eu não posso ver, mas estou mandando um abraço aqui por telefone, o meu carinho e o agradecimento, assim, enorme pela consideração, pela amizade, por essa união que temos por causa do autismo e, enfim... Eu vou agora explicar, então, o meu trabalho. O que a Fátima Decovante faz? Bom, eu resido aqui na Holanda há 30 anos, né? Como eu disse há pouco. E comecei a fazer o meu trabalho com autismo, como a maioria dos pais do Moab também. A gente queria melhorar a vida dos nossos filhos aqui. Eu e outros pais que tínhamos as crianças dentro do espectro autista, achávamos que naquela época, meu filho tem 19 anos, então naquela época não existia ainda muita coisa, não existia tudo que existe hoje.
E fomos à luta, fizemos o que pudemos com as condições da época, ou seja, sem a tecnologia maravilhosa que temos hoje em dia, sem a internet, mas com muita garra e sem perder a sensibilidade também e o carinho, e muito pacificamente, na verdade, porque somos ativistas pacíficos, conseguimos muita coisa, como a moradia assistida, que já é aqui largamente usada em todas as cidades da Holanda. Existem várias, às vezes mais de uma, ou seja, 2, 3 moradias. Clínicas, escolas, por exemplo, que são também bastante comuns nesse país onde eu resido. Enfim, esse processo de defesa dos direitos dos autistas foi foi uma ideia de nós, pais, primeiramente, que achávamos que podia melhorar, que a sociedade podia não só entender a pessoa com autismo, mas aceitá-la, incluí-la na sociedade, em todos os setores, né? A parte social, educacional, no mercado de trabalho. E ainda seguimos na luta, porque é uma coisa que o autismo não acaba nunca, né? Essa luta pelos direitos deles é contínua. E nos últimos 2 anos, eu coincidentemente me virei para o meu país, justamente. Fui conhecendo pessoas, entre elas o querido Fernando e a Cláudia Moraes, Evelyn Diniz, Berenice Piana, Lia Ribeiro. Nossa, são tantos nomes, tantas pessoas maravilhosas que se dedicam com tanto carinho, com tanta garra nessa luta, que era praticamente inevitável não conhecê-los, não me unir a eles, para poder contribuir com alguma coisa, talvez um conhecimento a mais pelo fato de eu viver na Europa, onde realmente muita coisa acontece e mais cedo do que no Brasil. Uhum. Mas eu tenho uma confiança incrível, tremenda, de que o Brasil está recuperando esses anos de quase que uma quietude, né, em relação ao que os autistas precisam, enfim. Então eu acho que agora vai desmanchar de verdade. Aliás, já está desmanchando há muito tempo por causa do Moab, né? Que é o grande órgão que inspira esses pais e as famílias das pessoas que têm uma forma de autismo. E, então é isso, meu trabalho é defender os autistas, conversar com eles. Eu ouço muitas pessoas com autismo, eu aprendo muito com eles, aprender sempre para poder ensinar, é isso. E como é que a gente acessa essas informações que você divulga? Eu tenho um website, que é o www.altmates.com, na verdade Altmates, porque é uma palavra mais internacional, e no Altmates eu falo sobre não somente sobre o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida da pessoa, ou da criança, o jovem, o adulto com autismo, mas também como melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem acerca do autista, né? Ou seja, os pais, o casal, né? O homem e a mulher que, de repente, tem um filho com autismo e precisam manter a relação deles fortalecida. Então eu converso, eu escrevo muito e quando recebo comentários me pedindo uma ajuda mais específica, eu estou sempre à disposição, eu atendo online ou por telefone, a qualquer caso que
na verdade, pareça ser bem sério. Eu nunca deixo uma pessoa sem uma resposta ou um tipo de ajuda. E eu sou sincera, quando eu não sei alguma coisa, porque é possível, eu fiz muitos cursos, me especializei em autismo, mas a gente não sabe tudo. Quando eu não sei, o bom é que eu sempre conheço alguém que saiba responder. Pois e corre atrás, bacana, né? Pois eu corro atrás. O meu network, graças a Deus, é grande. Eu ligo para um amigo, para um conhecido, para procurar resposta para aquela pessoa. Então, um trabalho muito gratificante. Olha, eu era jornalista e agora sou defensora dos direitos dos autistas. E não me vejo fazendo outra coisa. Que bom, que bom. É a minha vida, a minha missão. Obrigada. Então, olha, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo prêmio, viu? Depois você vai receber em mãos aí o seu troféu, que é belíssimo, e o certificado também. Olha, muito obrigada. Como eu fiz um vídeo, não sei se conseguiram fazer o download do vídeo, onde eu agradeço com muito carinho e é uma honra muito grande fazer parte da família Moab. É uma coisa que, nossa, para mim significa muito. Ter esse trabalho simples, na verdade, eu não considero um grande esforço, é mais um prazer do que um trabalho, e ter essa consideração dessas pessoas que eu admiro tanto tem um valor, assim, que quase inexplicável. Mas muito obrigada. Eu agradeço de coração, obrigada a vocês. Um grande beijo e parabéns. Moab. Tchau, obrigada, tchau. Rádio. Até logo. Até logo. Um beijo, tchau. Um beijo aí com muito carinho. Tchau. Nós falamos aqui com a Fátima de Quant, que tem um trabalho no www.altimates.com, onde ela divulga informações sobre autismo, direto lá da Holanda, onde ela mora. Ô, Fernando, nós temos aqui Atitude Destaque, né? Eu queria que você contasse pra gente quem é que foi o vencedor na categoria Atitude Destaque, tá? Atitude Destaque foi o embaixador do Reino Unido no Brasil, o Alex Ellis. Ele teve uma aparição muito interessante no seminário realizado esse ano no Senado Federal e teve a coragem de falar sobre as necessidades, as frustrações e as vitórias do filho dele, que é uma pessoa com síndrome de Asperger, né? Uma variedade leve de autismo, e com essa, vamos dizer assim, atuação destacada nesse seminário, ele demonstrou aí que as pessoas com autismo, elas não se restringem a por exemplo, quem é do corpo diplomático, né? Quem de fato tem condições de poder trabalhar para um mundo melhor para esses autistas, para essas pessoas. Muito bem. Por isso, e por lutar lá, trazer a experiência desse país, né, que é perto do Brasil, um país tão rico, propiciar essas pessoas essas informações também. O Alex Ellis foi premiado com o 10º Prêmio Orgulho Autista. Muito bem. O embaixador não vai participar com a gente, mas ficam os parabéns aí, então, ao embaixador Alex Ellis, embaixador do Reino Unido no Brasil, pelo Prêmio Orgulho Autista na categoria Atitude Destaque. Depois o troféu será entregue a ele juntamente com o certificado. Também temos aqui a categoria Político Brasileiro Destaque. Quem foi o vencedor? Pois foi o senador bom de bola, né? O senador Romário Faria. O Romário, lá do Rio de Janeiro, senador da República, e depois que teve a filha dele, a Ivy, né, uma pessoa com síndrome de Down, ele passou a ter, vamos dizer assim, muito carinho pelas pessoas com deficiência e trabalhar também para essas pessoas. E por seu empenho em defender essas causas, né, com destaque por ter sido relator da Lei Brasileira de Inclusão, né, no Senado Federal, uma lei que já está virando realidade no cotidiano brasileiro, o senador Romário Faria, por todo esse trabalho, né, ele foi o mais votado para a categoria Político Brasileiro e vai receber o Prêmio Orgulho Autista. Muito bem, parabéns então ao senador Romário por esse Prêmio Orgulho Autista, senador da República Romário Faria. Bom, também nós temos aqui que registrar, né, o prêmio na categoria Imprensa Escrita, Revista Destaque, que foi concedido a Silene Pereira, da revista Isto É, São Paulo. Eu queria que você explicasse rapidamente
o porquê que a Silene leva o prêmio e explicar que a Silene está adoentada, né? Por isso não vai poder participar com a gente hoje. Isso, a Silene, na matéria da edição do dia 3 de junho, 3/6, é uma opção brasileira contra o autismo, uma reportagem muito interessante, informando lá que médicos do Rio Grande do Sul estão testando com sucesso uma substância capaz de reduzir um dos grandes problemas das pessoas autistas, Luiz, a irritabilidade e o problema da fala, a comunicação entre esses autistas. Uma matéria muito interessante que foi destaque e venceu o prêmio Orgulho Autista por conta disso. Muito bem. Então, Silene Pereira, da revista Isto é São Paulo, com sua matéria informando que médicos do Rio Grande do Sul estão testando com sucesso uma substância capaz de reduzir a irritabilidade e problemas da fala dos autistas. E por falar no trabalho desses médicos, foi justamente um deles que foi escolhido na categoria Médico Destaque. É o professor doutor Rudimar Riesgo, que é neuropediatra lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Doutor Rudimar, é um prazer tê-lo conosco. Uma boa tarde, prazer. Doutor Rudimar, eu vou perguntar para o Fernando Cota, que é o presidente do Movimento Orgulho Brasil, por que o senhor foi escolhido para receber o Prêmio Orgulho Autista deste ano. Dr. Rudimar, reconhecido aí pela sua luta em tratamentos com medicamentos para amenizar os sintomas do autismo e suas pesquisas lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ele foi o mais votado pelos conselheiros de todo o Brasil do Movimento Orgulho Autista Brasil. Dr. Rudimar, então eu vou pedir para o senhor falar um pouquinho desse seu trabalho, que mereceu tanta atenção. Eu sou neuropediatra há 24 anos e sou pesquisador há uns 10 anos. E eu imagino que se trata da pesquisa do GRP, que é uma proteína que nós estamos estudando nos últimos 3 anos. E nós fizemos 3 pesquisas num grupo ainda pequeno de crianças. Eu fui tomado de surpresa, não tinha ideia em relação a essa premiação. E eu estou imaginando que tem a ver com isso, porque existem, na realidade, lá no Hospital de Clínicas, mais 16 pesquisas em andamento, todas relacionadas ao autismo. E essa pesquisa veio que meio que por acidente, não foi? Parece que estavam pesquisando uma coisa sobre câncer e descobriram uma substância positiva para o autismo. Pois é, na realidade a descoberta foi do professor Gilberto Schwartzman, que é um oncologista, e que vem pesquisando o GRP há mais de 10 anos. E a minha participação não foi como descobridor, foi como clínico e para montar ensaios clínicos com rigor científico dentro do Hospital de Clínicas, e é o que eu tenho feito nos últimos 3 anos. Mas como várias das descobertas, essa também foi por acaso. É verdade, a senhora tem razão. Coisa boa isso, né, doutor Rudimar? E essa pesquisa, eu queria que o senhor explicasse como é que é o processo, até ser adotado o medicamento para se espalhar para todo mundo. Como é que é? Tem que ter resultados, são várias fases, não é isso? São várias fases, na realidade não é uma medicação, não tem nome, não tem sobrenome, não está nas prateleiras. É uma substância que está sendo testada na veia das crianças com autismo. Quer dizer, não existe comprimido, não existe xarope, ainda não tem uma forma para ser usado de uma forma segura ainda. Os achados ainda são bem iniciais, ainda não foi avaliado pela Anvisa, nem pelo FDA, então ainda são pesquisas muito iniciais, porque senão as famílias vão ter uma expectativa que a gente não vai ter condições de atender. Né? Ainda está num nível de pesquisa experimental. Muito bem. É o que nós podemos falar. Porque é importante frisar isso, porque com certeza muita gente vai começar a perguntar, e tem aqui no meu estado, tem aqui onde eu moro. Então, calma, minha gente. É um começo de um trabalho, né, que promete bons resultados, né, doutor Rudimar? Promete. O problema é que nós estamos num hospital público e não temos verba para seguir a pesquisa, porque as pesquisas dependem de verba. E nesse momento o nosso país está atravessando uma fase muito difícil, todos nós sabemos, econômica, em vários setores, né? E nós estamos com um projeto pronto para seguir,
mas nós não temos verba para seguir. Essa é a realidade atual. Então vamos esperar até, quem sabe, o prêmio seja um estímulo, né? Já para que surjam verbas para continuar o trabalho, né, doutor Rudimar? É verdade, a gente quem trabalha no serviço público sabe disso e além do trabalho de pesquisa, nós temos o trabalho de assistência. Nós atendemos 15 mil crianças por ano e nós não podemos deixar de atender crianças com outros problemas, né? Mas a pesquisa é uma coisa que fascina muito todos nós e, dentro do possível, a gente está tentando ver formas de ajudar as famílias. E é uma situação muito grave, bem difícil, e já existe há mais de 70 anos o conhecimento sobre autismo, e a gente ainda não tem uma forma de tratamento que seja única e 100% comprovada. Doutor Rudimar Riesgo, olha, parabéns pelo seu trabalho, viu? E que o senhor possa continuar ajudando muita gente com essa sua dedicação. E é com muito carinho que a gente, então, vai depois encaminhar para o senhor o seu troféu, que é muito bonito, viu? Um troféu super bonito, a coisa mais gracinha, viu? E também o certificado, tá? Perfeito, muito obrigado. Foi uma surpresa, eu estava aqui no meio do consultório e recebi uma ligação. E eu fico muito agradecido pela lembrança do meu nome. Um grande abraço para o senhor, viu? Até outro dia. Bom trabalho para vocês. Eu acho que já dá para a gente chamar a Naira, né? Porque, enquanto isso, a Fátima vai tentando ali os outros entrevistados. Então, vou pedir para a Naira chegar aqui, a chorona, né? Que eu falei que ia deixar ela mais para o final por conta disso. Então, vamos pedir aí para a Naira se aproximar aqui do microfone para poder contar um pouquinho da história dela. A Nara é a vencedora na categoria Professor Destaque do Prêmio Orgulho Autista 2014-2015. E a Nara tem uma história de vida muito bonita. Tudo bem, Nara? Boa tarde a todos. E, Nara, eu vou pedir para o Fernando explicar para a gente por que você foi escolhida. Que ano passado, gente, a Nara esteve aqui no programa, mas ela veio como convidada, né? Teve uma outra professora ou diretora que ganhou o prêmio? Presidente do CIAG de Guarulhos, Alexandra Onick. Isso. Aí ela se empolga tanto com as coisas que ela veio junto. E ela estava tão emocionada, tão feliz por estar aqui, que a gente acabou conversando com ela no ar mesmo, sem ela ser uma das premiadas, né? E não é que a danadinha chamou atenção com o trabalho dela, e esse ano ela veio como a professora destaque. Fernando, explica por que ela foi escolhida. Muito bem, a Nara Silva, a Adnara Aparecida da Silva, lá da escola Sonho de Criança, do Colégio Cocos, né, lá de Guarulhos, São Paulo, foi indicada por ser uma pessoa determinada, uma professora apaixonada por pessoas com autismo, naquilo que ela faz, no trabalho que ela faz, que pesquisa muito para derrubar esse mito, Luísa, de que essas crianças não aprendem. Ainda existe isso. Tem uma história de vida muito bonita, até sofrida, né, que lhe credencia o trabalho, esse trabalho de amor, esse trabalho de bondade. A Nara foi, inclusive, freira da Igreja Católica, né, antes de ser professora. Enfim, ela tem todo um trabalho que consegue envolver essas pessoas, essas famílias lá nessa escola, e por isso foi a mais votada para ser a vencedora do 10º Prêmio Orgulho Autista. E a gente fica muito feliz, Nara, por isso, por você ter sido, e muito bom você ter vindo ano passado, que o Brasil já pôde me conhecer um pouco a partir dali. Eu agradeço o Moab por esse prêmio. E me conta um pouquinho da sua vida. Pode começar a chorar. Será que ela vai conseguir? Sem chorar? É muito então emotiva, né? O Fernando contou, você foi freira, né? E como é que foi esse seu envolvimento com o autismo? Foi assim, eu tenho uma origem muito simples, eu me emociono por isso, porque da onde eu saí para onde eu cheguei, poucas pessoas conseguem. Eu fui boia fria, trabalhadora rural, e quando eu fui para a escola a primeira vez, tinha uma menina que ela tinha problema de desmaios. Então, há 40 anos atrás, uma pessoa que desmaiava, tinha convulsão, ela não poderia ficar na escola. E aquilo me chateava muito, porque se uma pessoa faz tudo dentro de casa, por que ela não aprende dentro da escola? Mas eu não entendia como que funcionava, porque eu era só uma criança. Uhum. Então, eu trouxe dentro de mim que, quando eu fui para a escola a primeira vez, eu só tinha um lápis, uma borracha e um caderno dentro de um embornal.
E esse burnout eu trago no meu coração dentro de mim. Esse é o burnout da esperança, o burnout da luta, o burnout de uma vida melhor. O que é o burnout? Explica para quem não conhece. Quem não conhece, o burnout foi minha primeira mochila de escola feita de saco de açúcar antigamente. Tipo uma bolsa. É uma bolsa. Então ali dentro eu levava meu material e levava dentro dele a esperança que um dia eu queria ser a professora para mudar a vida das crianças que eram rejeitadas na escola antigamente. E ainda continua hoje. É verdade. O cenário não mudou. Não mudou muito, não. Não, né? não. Muitos já conseguem, mas a gente, infelizmente, sabe que muitos ainda penam, sofrem discriminação, Isso. né? Exatamente. São olhados meio de banda, assim, Exatamente. porque vai de sandália havaiana e o outro tem tênis, né? Essas Exatamente. coisas assim fazem diferença, infelizmente. E fez diferença na minha vida, mas eu não liguei, não. Não para baixo, né? Não, fez foi pra você cima, subir. fez eu lutar, e eu fui fazer pedagogia e me especializei justamente por causa de uma criança autista, que eu não sabia o que era, e todo mundo falava que não aprendia. Eu falei assim, mas como é? Se a essência do ser humano é aprender, por que o autista não aprende também? Aprende, tem que sim. descobrir o caminho, né? Você precisa observar, analisar o que ele gosta, qual é o momento, o ponto forte dele, para você traçar uma estratégia pedagógica em cima, e ele aprende. Ele aprende a vida social, sempre ele vai aprender alguma coisa, ele não vai sair sem aprender nada. Esse mito que não aprende, eu não acredito e nem dou muita atenção para ele. Certo. E aí você colocou isso tudo em prática, e como é que você se sente, então, trabalhando, desenvolvendo isso essa sua pedagogia própria, que com certeza você acaba contaminando os outros professores em volta também, né? Exatamente. O grande ponto forte aí, eu digo que o professor e o médico não têm profissão, ele tem uma missão. Você é um missionário daquilo que você faz. E o que acontece? Quando eu peguei o primeiro aluno autista que eu não sabia, eu fui estudar para saber o que fazer com ele. E o principal trabalho de inclusão que eu faço, em primeiro lugar, eu não se preocupo com a criança autista ou que tem alguma deficiência. Eu me preocupo em preparar a sala de aula para receber o amigo e mostrar para as crianças que todos nós temos um ponto que nós temos que melhorar. Se você prepara a sala para receber uma criança que tem com deficiência, o deficiente não vai sentir dificuldade para ser incluso na sala de aula, principalmente o autista. Ele também gosta de carinho, ele gosta de ser acolhido. Bom, ela quase chorou, né? Eu segurei. Quase chorei junto. Eu segurei. Eu choro pelo seguinte, que você ser uma boia fria, ser uma trabalhadora rural e chegar lá e mostrar para esse Senado, pro Congresso e para o nosso ministro da Educação, o senhor Mercadante, que o professor faz diferença sim, por isso que nós temos médicos e engenheiros. O professor tem que fazer a diferença na vida das pessoas, e faz, porque os meus professores fizeram diferença na minha vida, por isso eu estou aqui. Muito bem. Então, gente, é por isso tudo, né, que a Nara Silva, lá de Guarulhos, São Paulo, foi escolhida, então, como professora de destaque nesse 10º Prêmio Orgulho Autista 2014-2015. A gente fica muito feliz porque ela veio, né, para Brasília para receber esse prêmio, veio ficar com a gente. E diga, Nara. Eu quero finalizar dizendo que eu sou uma caipira, assim, lá do norte do Paraná, e agradeço a minha diretora, a professora Zaira Peixoto, que aos seus 84 anos, ela continua fazendo a diferença na educação, alfabetizando as crianças no método Montessori. 84 anos. No Montessori. 84 anos tem a minha chefe, ela é referência para mim. Olha. Tanto quanto a Mara Gabrilli como a Rosinha Defal. E você, então, espera chegar lá, né? Que você não tem a menor intenção de se aposentar tão cedo. Eu cheguei aos 50 e estou me preparando para chegar a uns mais de 100 e continuando na educação para fazer a diferença. E mostrar para o Brasil que é possível sim, porque quando eu incluo qualidade de vida e dá possibilidade para as pessoas estarem nos lugares e para ela desenvolver aquilo que ela pode. Muito bem, olha, parabéns, Nara, pelo seu trabalho. E mais do que parabéns, tá? Já vai, Fernanda, ela vai receber ali o troféu. Mas eu queria dizer que eu fico tão feliz. Eu também. De você estar aqui, de você ter sido escolhida, porque ela veio ano passado e ela passa, assim, um carinho tão grande, uma dedicação tão grande. É o ser humano. Eu também tive uma infância
sofrida, pobre. Difícil, né? Difícil, não tanto quanto a sua, graças a Deus, mas também enfrentei as dificuldades, venci, né? Sou muito grata por todas as oportunidades que eu tive, por todas as pessoas que aparecem na vida da gente, que vão estendendo uma mão aqui, outra ali, né? Um que dá carona, é o outro que deixa você almoçar na casa dele, né? É o outro que te empresta o livro para você estudar. Exatamente. Então essas coisas fazem a diferença. Faz. E depois a Nara ficou minha amiga no Face, Isso né? daí. Tá sempre comentando, sempre mandando coisinhas e tal. Então é uma pessoa muito amorosa e eu sou muito grata a você por você ter essa consideração de vir pessoalmente, fazer uma viagem exclusivamente para receber esse prêmio. Foi uma bênção de Deus. E eu digo para você, lá da onde eu saí, aonde nós foi, nós comeu, nós pegou, nós só não matou e não roubou, mas nós estudamos e estamos aqui. Muito bem. Muito bom, eu vou pedir. Então receba aí o seu prêmio com muito orgulho, a viu? vice-presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil, a Célia Tadac, fazer a entrega do Prêmio Orgulho Autista à professora Nara. Parabéns. É uma professora que tem muito orgulho de ser professora, né? E que dá muito orgulho a essa categoria profissional, né? Bom, essa aí então foi a Nara Silva de Guarulhos, São Paulo, que recebe como professora de destaque o 10º Prêmio Orgulho Autista. Na categoria Livro Destaque, nós temos aqui o Ulisses Costa, do Rio de Janeiro, com o livro Autismo no Brasil, um grande desafio. O Ulisses, eu o conheci no seminário, lá na Câmara dos Deputados, né? Uma pessoa simpaticíssima, dedicada, apaixonada, né? E a gente não conseguiu falar com ele, não conseguimos. Está dando fora de área, ele não está em casa e onde ele está não está atendendo o celular. Mas eu queria que você falasse para a gente rapidamente por que ele foi escolhido. Ulisses, um grande pai, escreveu o livro Autismo no Brasil, um grande desafio, e contando principalmente as dificuldades, né? E os bastidores, vamos dizer assim, de criar essa lei, a Lei Berenice Piana, que é a lei nacional que nós temos aqui, a lei do Brasil para as pessoas com autismo. Então é a história de um pai lutador e enfim, das instâncias em que buscou sempre para poder tornar isso uma realidade. Então, por isso, Ulisses, que ganha pela segunda vez, inclusive, o Prêmio Orgulho Autista. Hoje tem 3, hein, ganhando pela segunda vez. Olha que coisa boa. Porque o prêmio, ele é um incentivo, né? A pessoa está ali fazendo o trabalho dele e nem sabe que está sendo observado, né? Um dos grandes objetivos é esse, Luísa. E aí vem aquela surpresa e você fala, gente, não é que eu estou fazendo a diferença? Né? Então isso é muito bom realmente. Mas nós vamos agora conversar com a Viviane de Leon. Ela foi escolhida na categoria Pessoa e Órgão Público ou Empresa Privada em Destaque. Ela está em Porto Alegre também. Não falei que o Rio Grande do Sul arrasou nessa edição do Prêmio Orgulho? Viviane de Leon, é um prazer tê-la conosco, viu? Nossa, o prazer é meu. Estou imensamente feliz. E eu vou pedir para o Fernando explicar por que a Viviane de Leon foi escolhida para o prêmio. Muito bem, Luísa. Viviane de Leon, do Espaço Teach, lá de Novo Horizonte, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ela, pelo pioneirismo, trazer um método para o Brasil em 1991. 91, viu, gente? E até hoje manter esse trabalho de qualidade, que isso é difícil, Luísa. Não é todo mundo que é igual a vocês que consegue, não é, manter por anos e anos essa questão da qualidade, que é muito importante. Então promove, nesse caso, o desenvolvimento de muitos autistas, das famílias e os profissionais que são formados ali. Viviane, eu fico pensando assim, alguma vez você pensou em desistir? Porque de 91 para 2015, 24 anos, é muito tempo. Muitas dificuldades também, né? Muitas, mas nunca pensei em desistir. Eu chego até a ficar emocionada. Isso é muito mais forte que eu, não sei nem explicar de onde é que vem, né? Quando eu me formei, me formei em 88 em terapia ocupacional aqui em Porto Alegre. O meu estudo de caso, de conclusão da graduação, era uma menina sem diagnóstico na FEBEM, que é uma instituição do Estado aqui. E ao fazer o trabalho de conclusão, estudando a possibilidade de diagnóstico, se levantou a hipótese diagnóstica de autismo. Então, desde aquele momento, eu fiquei muito mexida com a situação, tá?
tantas crianças sem diagnóstico, tá? Sem receber o tratamento adequado. Era uma menina que não se comunicava, que já tinha quase 10 aninhos, que ainda usava fralda. Enfim, toda uma situação de tanta incapacidade, né? E muito dessa incapacidade vem do desconhecimento. Foi isso que eu me dei conta, né? E concluí o curso, e meus primeiros pacientes, coincidência ou não, aquelas coisas da vida que a gente às vezes não tem uma explicação assim muito lógica, os meus primeiros pacientes no consultório foram autistas. E eu, mais uma vez, vivi essa realidade da dificuldade de diagnóstico, da dificuldade de tratamento, das muitas portas fechadas. Naquela época não existia lei de inclusão, as crianças ficavam em clínicas no modelo psiquiátrico antigo, né? Clínicas fechadas, com uma exclusão muito grande, e eu me sentia muito pouco preparada para ajudar. Eu achava assim que eu ajudava muito pouco, que eu tinha que conhecer mais, fazer algo além daquilo que como terapeuta ocupacional eu conseguia, né, com os meus recursos. E foi em 1990 que eu tomei contato com uma brochura, uma publicação, uma apostila da Ana Maria e da Marisa da AMA de São Paulo. Elas tinham feito uma viagem à Europa, e ali elas descreviam as instituições para autismo na Europa. Me chamou a atenção que a maioria delas usavam o método TEACH. A gente nunca tinha ouvido falar nisso aqui no Brasil, em 1990. Eu disse assim, olha, tanta instituição séria na Europa usando o método TEACH, o que é isso, né? E fui atrás. Fui entrar em contato com quem capacitava, com quem treinava, fui buscar literatura. A gente não tinha nada na literatura, na língua portuguesa, publicada a respeito, né? Publicação científica, nós não tínhamos nada. E aí eu fui, no final de 1990, para um centro na Bélgica, que é o Plendings Autismo Centrum, que treinava profissionais no método TEACH. E conhecia aquela realidade, fiquei 2 meses na Bélgica estagiando em escolas e também em programas residenciais. E me encantou o que os autistas lá tinham em termos de autonomia, em termos de inclusão, em termos de qualidade de vida, em termos de acesso a conhecimento e tudo isso. Quando voltei com a minha cabeça completamente assim mudada e com uma visão muito mais positiva em relação ao autismo. Eu vi uma realidade lá que os nossos autistas não tinham acesso aqui, né? E foi isso que me mobilizou, e é esse o meu compromisso, assim, isso eu tenho comigo mesma, de como especialista nessa área brasileira, de trazer para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos adultos, o que tem de excelência no mundo. E o TEACH é considerado um dos programas de excelência no mundo. A Universidade da Carolina do Norte, que o método é de lá, né? Posteriormente eu fui fazer minha formação lá, é considerada a universidade pública número 1 de pesquisa no mundo em autismo. Então toda a prática do TEACH, ela é fruto de estudo. Ela é fruto de pesquisa, né? E foi assim que começou toda uma caminhada, né? Tu falasse assim, dificuldades, sim, muitas. A própria natureza do meu trabalho, ela foi mudando ao longo desses anos, mas sempre envolvida no autismo e com o método TEACH. Então eu comecei em nível de consultório, quando voltei dos Estados Unidos, da Bélgica, fundei o Centro TEACH Novo Horizonte, junto com a psicóloga Sony Levis, e foi uma instituição referência, o Centro TEACH Novo Horizonte, por 15 anos no Brasil. Nós implementamos o TEACH em abril de 1991 na íntegra, então foi a primeira instituição brasileira a implementar o método TEACH na íntegra, né, com toda uma equipe com as crianças. E posteriormente, depois de 15 anos de trabalho, com toda a lei de inclusão, o nosso trabalho mais assim, em nível institucional mudou. Porque hoje a gente não tem mais essa necessidade de uma instituição. As crianças... E assim, no Brasil tem outros estados quem aplica esse mesmo método? Sim, isso, imagina, de 91 para cá, houve todo um movimento, né? Nós fomos os pioneiros, mas a partir dessa nossa caminhada, o interesse foi crescente, e nós nos envolvemos muito nesse trabalho de divulgar a formação, capacitar profissionais, capacitar pessoas, e outras instituições
foram também abarcando o método TEACH. Segundo uma documentação do MEC que saiu há 2 anos atrás, o método TEACH é o método mais utilizado para o tratamento do autismo no Brasil, seguido pelo ABA. Então, hoje a gente tem uma utilização dessa metodologia bem extensa no país, né? Que coisa claro boa. Que a gente prima muito, assim, pela qualidade, então é uma batalha muito grande minha, assim, de que realmente as pessoas se empenhem em conhecer o método, não basta conhecer uma técnica e sair aplicando, tem que dominar realmente a linguagem, né, para poder usar o tratamento na sua plenitude e dar o sucesso que precisa, né, que é o que se busca. Mas sim, a gente viu assim crescente o número de profissionais de instituições que utilizam o método TEACH hoje no Brasil. Que bom. Então eu vou dar os parabéns e dizer que você vai receber aí na sua casa, em Porto Alegre, o seu troféu, que é lindo, viu? Uma delicadeza. Você vai amar expor esse troféu na sua clínica e desejar a você muito sucesso, que você continue com esse entusiasmo todo e que esse entusiasmo possa ajudar muita gente, viu, Viviane de Leon? Grande abraço. Muito obrigada, querida. Cotidiano com Luísa Inês. Eu queria conversar aqui rapidamente com a Margarete Calil Sfayer. Ela é diretora secretária do MOAB, o Movimento Orgulho Autista Brasil, que promove o Prêmio Orgulho Autista. Mas eu quero conversar não com a Margarete diretora, quero saber um pouquinho da Margarete mãe, né? Porque a Margarete é mãe de 3 filhos autistas. Margarete, como é que é essa sua experiência? Bem, é a experiência de mãe mesmo, né? Eu sou mãe de 3, mas graças a Deus os níveis de autismo de cada um deles é diferente, né? Então, meu mais velho é o Asperger, o segundo é o SOI, que é o sem outras especificidades, e o mais novo, que é o mais trabalhoso, que é o clássico, que eu chamo de pacote completo, com tudo que tem direito do autismo presente, né? Então, o mais trabalhoso, mais tudo. Então, a vida é uma correria, né? Bem legal. Muito legal. Mas graças a Deus a gente tem dado conta e, enfim, né? Mais ou menos o que o Fernando falou do Fernandinho, né? A gente passa por momentos bons, por momentos desafiadores, mas a união da família e todos juntos e com os profissionais que a gente consegue agregar nessa caminhada, a gente dá conta sim. Agora, isso de participar de uma associação faz muita diferença, não é? Em termos de apoio, de saber de outras pessoas que enfrentam as mesmas dificuldades, isso ajuda a enfrentar os momentos difíceis? Com certeza, eu acho que ajuda muito, porque você vê que você não está sozinho nesse caminhar, né? Existem mais pessoas, né, pares com você nessa jornada, e um ajuda o outro, né? Porque a gente cai, aí vem um lá, dá a mão, puxa, vamos embora, que vai passar, e assim a gente vai seguindo, porque então, realmente tem momentos que é difícil. Fica então a orientação, né? Quem tem qualquer problema, ter um filho com qualquer dificuldade, não é só autismo, né? Procure associação, tem associação de tantas coisas, né? Hoje em dia acho que é porque faz a diferença, né? As associações geralmente têm acesso a mais informação, divulgam mais informação, consolam-se uns aos outros, se ajudam. Olha, com meu filho eu fiz assim e deu certo, né? Aí o outro diz, com o meu foi assim. Então a pessoa tem muito mais recursos, né? Vamos dizer assim. Obrigada, viu, Margarete? E eu estou aqui na linha com o que vai receber o prêmio Orgulho Autista na categoria Internet Destaque. É o Ronaldo Cruz, que é editor da Tribuna do Autista de Natal, no Rio Grande do Norte. Ronaldo, é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Boa tarde, Luísa. Tudo bom pra você? Para você também, parabéns pelo seu trabalho, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, porque a informação que eu tenho aqui é que a Tribuna do Autista é um periódico online com incentivo aos pais familiares brasileiros, sempre com paixão, com amor pela causa dos autistas. Então, fala um pouquinho mais sobre esse trabalho, Ronaldo. Bem, Luísa, primeiramente eu gostaria de me dirigir e cumprimentar aos ouvintes da Rádio Nacional de Brasília, certo? A Nação Azul de todo o Brasil, e em especial aos meus filhos, Tiago, que é o mais velho, que está assistindo também no seu trabalho, o meu rapaz, o do meio, de 16 anos, que é o Lucas, que mora na Holanda, com a mãe dele lá, também está nos prestigiando. E, em especial, a minha esposa, Bruna Priscila, com a nossa razão de se tornar um homem muito mais consciente, que é a Bruna Priscila, com o Matheus, que é o nosso autista, que tem 11 anos de idade. A Tribuna do Autista
faz parte de uma conscientização do seu amigo Ronaldo, a partir do momento que a gente viu que o movimento azul do nosso país é tão sacrificado, mas que graças a Deus tem pessoas de bom coração, assim como o nosso embaixador que está aí presente, nosso amigo Fernando Cota, e todo o pessoal do Moab, em especial o pessoal do Moab, que tanto faz um trabalho voltado aos autistas do Brasil. Então a tribuna foi criada, é realmente uma tribuna, para discutir, para lutar, para brigar, para reivindicar, para orientar, para dar um acalanto, para fazer tudo que a gente possa de bom e de melhor para o autista do Brasil. Inclusive agora, conversando com você, eu acabei de colocar na nossa página Tribuna do Autista os 10 anos de comemorações do Moab, no qual está presente você, Luísa, que por sinal tem um nome bem significativo, que Luísa significa uma guerreira vitoriosa, certo? Isso e mesmo. Que tanto nos prestigia. E parabéns para você também, que está sendo homenageada e recebendo também essa premiação tão importante para a gente ter muito mais força para continuar nessa caminhada. Pois olha, Ronaldo, eu espero que esse prêmio, esse troféu que vai chegar aí em suas mãos, e esse certificado, seja um incentivo para você, para a Bruna Priscila e para o Matheus continuarem com esse trabalho aí da Tribuna do Autista. O endereço é Autismo no Brasil, Tribuna do Autista no Facebook, não é isso? Isso, Luísa. Muito bem. Um grande abraço, Ronaldo. Parabéns, viu? Ok, muito obrigado a todos, obrigado a você, obrigado ao nosso amigo Fernando Cota e toda a diretoria do Moab e toda a nação azul do nosso Brasil. Se Deus quiser, nós vamos melhorar. Vamos sim, vamos sim. Um abraço. Nós vamos conversar agora com o Ulisses Costa, lá do Rio de Janeiro, a gente até já tinha falado dele aqui, que ganha o Prêmio Orgulho Autista na categoria Livro Destaque. O livro é Autismo no Brasil, um grande desafio. Ulisses, é um prazer falar com você de novo. Boa tarde, aqui é o Ulisses, do Rio de Janeiro, pois não? Eu queria que o Fernando, então, explicasse para a gente rapidamente, porque nós temos pouco tempo, né, Fernando? Com certeza. Por que o livro do Ulisses foi escolhido? O Autismo no Brasil, um grande desafio, conta os principais passos para a construção da Lei Nacional, a Lei Berenice Piana, e a história de um pai lutador. E aí, Ulisses, eu queria que você falasse também rapidamente um pouquinho sobre esse trabalho. Sim. Em 2009, na luta para criar uma política pública específica para o autismo, eu mandei uma carta para o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o senador Cristóvão Buarque, em 2009, pedindo uma audiência para que nós pudéssemos discutir a questão. Eu já tinha feito uma lei municipal em 2007 para os autistas no município do Rio de Janeiro e tinha uma ação civil pública de 2005, contra o estado do Rio de Janeiro, pedindo tratamento para os autistas. Então, em 2009, eu entendi que Brasília tinha que legislar. Então, pedi ao senador Cristóvão Buarque a criação de uma reunião, de uma audiência. E nessa reunião, para a felicidade de todos nós, dos autistas, das famílias, eu conheci Berenice Piana nessa audiência, Fernando Cota e uma gama de pais e mães engajados nessa luta. E aí, a partir dessa audiência de 2009, foi uma audiência histórica. E aí nós podemos começar a construir, com a experiência de luta de cada um, a construção da política pública. E é essa história que eu conto nesse livro. Como nós nos conhecemos e como fomos lutar juntos pela Lei Berenice Piana. Muito bem. O livro, como é que as pessoas podem adquirir? Digitando na internet Autismo no Brasil, um grande desafio, pela editora WAK, fica fácil encontrar pelo site as livrarias disponíveis para a venda do livro. As grandes livrarias já estão com o livro à disposição. Ou a aquisição pela própria internet, que sai mais em conta. Tá certo. Ulisses Costa, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por esse prêmio, o segundo, né, que você recebe, né? Sim. Que sirva, então, de incentivo para mais trabalho ainda em prol dessa causa do autismo, viu? Um abraço para você. Um abraço a todos, ao Fernando, a esse prêmio, ao Moab, pela iniciativa e pelo interesse de permanecer à frente, né? Agora como uma ONG que está em vários estados no Brasil, liderando a luta por política pública e divulgando a nossa bandeira. Parabéns a todos. Um grande abraço, Ulisses. Um abraço.
São 3h55, falta só a entrega de Posso apresentar, Luísa? Pode apresentar. Então, deixa eu tomar seu lugar aqui, dá licença, chega pra lá. Muito bem, o negócio é o seguinte, agora pela segunda vez, depois de 10 anos, puxa vida, é difícil, né? Um profissional de comunicação manter a qualidade, manter o desafio da luta em prol das pessoas com autismo 10 anos depois. E é com muita honra, Luísa, que nós entregamos a você, ao programa Cotidiano, o Prêmio Orgulho Autista. Eu vou pedir para a Margarete Calil fazer essa entrega aqui, pessoalmente, na Rádio Nacional AM de Brasília. Não é? E ficamos muito felizes, Luísa, por você ter abraçado a causa. Não é? Por isso, você foi a mais votada em todo o Brasil, e por isso é que você faz jus mais uma vez, pela segunda vez, e poucos são os agraciados pela segunda vez, que receberam o Prêmio Orgulho Autista, e dessa vez por sua maestria na condução desse programa aqui na EBC. Nós que há tanto tempo atrás começamos lá na Rádio Nacional, quando era ainda na Asa Norte, não é? E estamos hoje aqui, ainda dando esse espaço para as pessoas com autismo. Pois Luísa, e a gente tem parabéns. Muito orgulho, viu, Fernando, por termos sido escolhidos para essa entrega que acontece todos os anos, há 10 anos, né? E a gente está aí desde o primeiro prêmio fazendo essa entrega ao vivo dos estúdios da Rádio Nacional de Brasília, com muito carinho, e eu espero contar sempre com a colaboração do MOAB, o Movimento Orgulho Autista Brasil, para que a gente possa continuar levando informação, porque a gente já viu que a informação é que é a grande arma para a gente vencer os obstáculos, né? A gente costuma dizer que quem não é visto não é lembrado, e você fala que desde que começou essa luta, quantos avanços, né? Começou a se ouvir falar de autismo, e mudar a ideia que as pessoas tinham, os conceitos que as pessoas tinham, os preconceitos que as pessoas tinham, né? Muitas conquistas ainda hão de vir. O programa Cotidiano, a Rádio Nacional, a EBC, com certeza quer continuar sendo uma parceira muito ativa nessa caminhada de todos vocês, viu? Isso é eu agradeço Luísa. Demais. Eu fiquei muito feliz de fazer a surpresa para você no Congresso Nacional, pois no dia 18 Congresso, de junho, né? na comemoração dos 10 anos do Movimento Orgulho Autista Brasil. Foi muito engraçado, porque a gente estava numa mesa, né, lá na comissão, e o Fernando foi falar, eu vou anunciar aqui os vencedores do prêmio esse ano. Aí Luísa, Inês e eu, sou eu. Pois é, muito obrigado, Luísa. Foi muito bom, obrigada pela surpresa. É um pequeno reconhecimento, mas de grande valor estimativo que nós temos pela sua luta, pelo seu trabalho também em prol dos autistas. Muito obrigada a todos do MOAB. A Célia, que eu falei que a gente ia conversar com ela, né? A Célia, que é a vice-presidente, a Célia Sadako, não vai dar tempo. Célia, fica para outra vez, tá? Muito obrigada por ter vindo prestigiar aqui ao vivo nos nossos estúdios. E mais uma vez para Nara, obrigada pelo carinho, por ter saído lá de São Paulo para vir até aqui para receber esse prêmio, viu? A todos, tá ela aqui falando que isso faz parte da profissão, olha só. A todos, muito obrigada. A Nara falando, quando a gente ama faz qualquer coisa, e a Nara é uma pessoa cheia de amor, né? Assim como nós todos, a nossa equipe toda agradece, porque o Cotidiano não é de uma pessoa só, né? Nós temos ali a Fátima Araújo, o Samuel, hoje a Luana Rodrigues também colaborou tirando as fotos aqui da gente, né? E também vamos agradecer ao Tarde Nacional, com a Fátima Santos, que cedeu 1 hora do Tarde Nacional para a gente poder fazer essa entrega com todo esse amor e carinho. Obrigada, minha gente. Amanhã estaremos de volta no nosso horário normal, a partir das 3 da tarde. Um beijo a todos. Tchau, tchau.